E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai tentar falar um pouquinho sobre cloud. Eu sei que é um tema que já está bem estruturado na área de tecnologia, mas como a gente tem muitas pessoas começando e na parte de desenvolvimento você acaba só focando no código, acaba ficando alguns gaps ali que a gente precisa deixar bem alinhado. Então vamos colocar aqui como uma base, beleza? Bom, eu separei aqui um material para a gente poder tentar estruturar toda essa conversa. Aqui no cantinho, em cima de mim, eu tenho aqui uma recomendação de livro. Eu tenho esse livro, ele está comigo aqui, só que ele está na versão em português. Esse livro é bem grande, tem bastante material, recomendo vocês darem uma lida nele. Esse livro que eu estou usando como referência para todo esse material, ele está na Amazon ali, acho que vocês podem depois entrar nesse link que está aqui um pouquinho no rodapé e explorar ali se faz sentido para vocês. Bom, o que acontece a partir de cloud? Antes da gente entrar no detalhe do cloud, eu sou Antônio Tomaselli, eu tenho mais ou menos aí uns 16 anos de experiência na área de tecnologia. Eu trabalho como Cloud Architect e tento desenvolver o máximo possível de código para tentar automatizar todo esse processo. E querendo ou não, os códigos acabam rodando dentro da cloud e a gente acaba fazendo um bem bolado ali dessa estrutura. Bom, contando um pouquinho desse contexto do que seria a cloud, vamos pegar aí como referência a própria AWS. A AWS ela nasceu ali como um par da Amazon. A Amazon é o e-commerce que a gente já conhece há muito tempo e esse e-commerce ele tinha ali uma necessidade de poder fazer o escalonamento do seu e-commerce. Só que quando você compra muito hardware, você como empresa sempre tem um problema que você sempre vai estar fardado ao fracasso, porque você ou comprou hardware de menos ou comprou hardware de mais. E aí, quando isso acontece, você faz essa análise, o seu hardware, se ele não atender às suas necessidades, porque o seu software deu certo, você precisa comprar mais hardware. E aí você teve o primeiro fracasso. Se o seu software não funcionou e você está com muito hardware dentro de casa, isso você acaba fracassando. Eu lembro de uma época que ainda a cloud estava começando a persurgir e conquistar o seu espaço, tinha ali o contexto da história da Vivo, e aí a Vivo tinha um monte de hardware para poder lidar e eles não sabiam o que fazer com isso. Então isso era um comentário. Eu não trabalho na Vivo, nunca trabalhei na Vivo, então era mais um boato, então não sei se isso é verdade. Mas pensando aqui na AWS, o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia muito bacana, porque é o seguinte, eles viram que eles estavam com esse hardware parado ali e eles começaram a disponibilizar esse hardware para outras pessoas usarem. Não sei se você lembra, nessa época, era a época do Dropbox, onde você tinha um storage, que você pegava as suas fotos, os seus arquivos pessoais e você armazenava na cloud, né, no Dropbox, e aí, querendo ou não, você estava já dentro do contexto de cloud. O Dropbox era justamente isso, você pagava pelo espaço que você usava. E aí, quando você percebe que você só paga pelo que você usa, você tem justamente esse contexto. E aí você tem algumas formas de ser cobrado por isso. CPU, memória ou disco. E aí a gente vê que o nosso disco, ele precisa ser trafegado dado, então ele precisa receber dado, então a gente pode fazer o upload, ou no caso eu estou fazendo um download desse dado. E aí surgem formas de cobrança, né? Então eu posso enviar ou receber. E aí no caso, a AWS nessa época, ela estava indo mais ou menos com em torno de 90% do mercado. E eu lembro que nessa época a Azure, ela tinha um discurso ali do tipo, vamos tentar, se a AWS tem 90%, a gente vai ter os 10%. E começou essa batalha entre as clouds. Hoje a Azure já tem o seu espaço muito bem conquistado, ainda mais que agora ela foi pioneira ali em ajudar a OpenAI bem no início, né? Então a Azure ela tá com essas APIs do OpenAI embutida ali dentro e você consegue consumir isso sem ter seu dado analisado e utilizado como próprio produto. E em paralelo você tem a Google Cloud Platform, que é, na minha opinião, uma das melhores com viés de desenvolvimento. Então, se você comparar todas elas, cada uma tem a sua personalização, ela tem a sua forma de trabalhar e você acaba gerando um gosto melhor para ela. Se você for procurar por vagas de emprego, eu recomendo a AWS porque você acaba tendo mais vagas com o contexto de AWS, mas eu particularmente gosto bastante da Google Cloud. Talvez a gente ouça falar cada vez mais da Google Cloud, tanto para a parte de computação quântica, a partir de 2030, até com a parte do Gemini AI, que está fazendo bastante sucesso. Bom, só para dar um contexto aqui para a gente,
tudo que está acontecendo na cloud, ela é baseado em ferramentas open source. Não tem como não falar de ferramentas open source sem falar de Linux. Então, Linux, ele acaba sendo uma base muito importante para vocês, tá? Tudo que você tem na camada de abstração ali do sistema operacional Linux, ele manipula o hardware e o hardware consegue executar alguma forma. Então, só para vocês terem uma noção, todo o conceito ali do sistema operacional é baseado em processos e esses processos conseguem fornecer algum serviço. Então, se você pegar aqui, por exemplo, esse processo HTTPD, ele consegue fornecer para você um servidor, uma página web, e aí você consegue ter esse conteúdo. O interessante é que você consegue ver que tudo isso aqui, ele acaba te permitindo que você consegue escalonar essas informações. Bom, como eu disse para vocês, a cloud ela é baseada em CPU e memória. Então pensa que quando a cloud vê essa oportunidade, ela pensa que o seu código ele vai ser processado. E aí, conforme você vai tendo esse tempo de processamento, você é cobrado por isso. Então, sempre ficar atento que quando o seu código estiver rodando na cloud, você vai pagar pelo tempo processado ali daquele CPU que você alugou. Bom, é importante também falar sobre storage. Não sei se você lembra, na parte de Linux, existe um cara chamado LVM, do Logical Volume Management, onde você consegue adicionar vários HDs e conforme você tem, sei lá, por exemplo, 2 HDs de 1 tera, então você tem 2 teras, você consegue tirar pedaços pequenos e aí a partir desses HDs você consegue pegar esses grupos e montar ou vender. Não sei se você lembra que antigamente tinha ali o cPanel, onde você conseguia ter a parte de hospedagem e você conseguia vender disco, né? De forma segregada. Com a LVM isso se tornou muito melhor e muito mais fácil. Então você conseguiria ter um produto dentro da sua plataforma de SaaS, onde você conseguiria disponibilizar 1 GB, por exemplo, e depois aumentando isso gradativamente conforme o seu cliente fosse pagando mais. E aí você poderia disponibilizar mais gigas. E isso com a LVM é muito fácil. Então se você não conhecia a LVM, é interessante conhecer um pouquinho. Bom, quando eu gero o meu código e eu quero executar ele na minha máquina, eu preciso ter um lugar de confiança. O problema é que o meu código na minha máquina ele é compilado para poder rodar no meu ecossistema. Então, o meu ecossistema, por exemplo, eu uso o meu ecossistema da Apple. Então, se o meu código está acostumado e ele foi adaptado para conseguir rodar sem problemas no da Apple, eu não consigo ter garantia se ele vai funcionar em outro servidor. Então, a parte de containers ele vem tentando resolver esse tipo de problema e ele teve muito sucesso para fazer isso funcionar. Então, só para você entender, aqui na camada acima do sistema operacional, você tem uma aplicação de software e esse software consegue permitir que o seu código se torne flexível do lugar onde ele executa. Então, eu consigo pegar ele na minha máquina, colocar na sua máquina e eles vão funcionar de forma muito tranquila. Bom, tudo isso que eu falei para você, ele só foi possível, essa expansão, porque a mentalidade dessas pessoas foi na parte de desenvolvimento. E isso aqui é tudo focado com a parte de API para ter uma camada de abstração, né? Então, se você pegar, por exemplo, assim, mas isso não eu não sou programador e isso não faz sentido na minha realidade, pensa o seguinte. Quando você fala do std-in, std-out ou std-error, que são aquelas camadas de entrada do seu teclado, onde você vê mensagem de erro ou você faz a entrada do seu input do teclado, tudo isso são camadas de abstrações criadas via API para poder conversar. Atrás desses file descriptors, você tem justamente a API do syscall. Aqui, se você está vendo um código em C, onde eu estou convocando a biblioteca do stdi, e aí onde eu chamo o open, abrindo um file descriptor para aquele arquivo teste, e ele é do tipo somente leitura, e através desse file descriptor eu consigo agora manipular esse conteúdo. E isso só acontece por causa que a API do syscall, do sistema operacional do assembly ali atrás, está permitindo que eu faça essa manipulação. Então ele torna tudo isso muito mais fácil. Bom, se você entender essa camada, tudo fica mais fácil para você entender como que funciona o ecossistema da Google. A Google Cloud, assim como os outros provedores, ele fornece uma API para cada serviço. Então, se eu quero criar uma rede, eu posso usar isso através de API. Se eu quero usar storage, eu posso fazer isso através de API. Então, toda cloud tem APIs e essas APIs permitem que você gerencie de várias formas. Se você é um desenvolvedor e você quer manipular a cloud através de códigos, saiba que existem vários kits de desenvolvimento que você consegue utilizar. Eu particularmente gosto muito do Go, mas uma biblioteca muito forte ali do Google APIs Python Client, você consegue manipular praticamente todos os recursos que você precisar.
Aqui embaixo tá o link para você conseguir ver esse repositório e você conseguir ver quais recursos da cloud você consegue manipular. Não esquece que todo esse conteúdo que eu estou falando, ele está aqui com o livro, então esse livro vai te ajudar a entender. E o mais interessante é que você vai conseguir desenvolver códigos focados em Cloud Native, ou seja, é um código já pensando em utilizar esses recursos da cloud. Você tem a metodologia do DevOps, que é criar uma esteira que as coisas vão funcionar do início ao fim, ou seja, sempre focando em automatização. E o mais interessante é que você vai estar bem alinhado com o sistema operacional, né, vou chamar assim, que é o Kubernetes, que é onde todas as coisas rodam. Então, a partir do momento que eu desenvolvi um código que vai rodar em container, eu preciso de algo para poder administrar tudo isso. Quando eu rodo na minha máquina, eu rodo usando o Docker. Mas quando eu levo isso para a cloud, eu preciso de uma coisa muito mais robusta e sofisticada. E aí entra o Kubernetes. E esse livro vai atender essas necessidades aí para você. Bom, vamos falar aqui de uma demo rapidinha. Só para vocês entenderem, essa demo vai ser utilizando um componente ali da GCP. E aí a gente tem aqui o App Engine. O App Engine, ele é uma inteligência que ele vai analisar o seu código e baseado nesse código que ele entender, ele vai subir um recurso, um hardware para você conseguir rodar aquela aplicação. E de forma muito rápida, você vai ter esse código disponibilizado na internet. Então tá aqui o link, tá? Para que você consiga entender como é que funciona. Eu vou vir aqui para a documentação, só para vocês entenderem. O App Engine, ele é focado em aplicação, serviço, e ele vai tentando sempre estruturar toda essa estrutura para instâncias, e você consegue ter de forma muito flexível e ágil toda essa estrutura. Bom, fica aqui o convite para você dar uma analisada, mas o interessante é que o App Engine ele roda em alguns tipos com algumas linguagens e algumas versões, então é interessante você imaginar e entender como isso que funciona. Por debaixo dos panos, quando você roda o App Engine, ele automaticamente vai subir um container e depois esse container com aquela imagem focada na sua linguagem favorita, ele vai pegar o seu código e injetar ali dentro e disponibilizar pela internet, garantindo toda essa estrutura. O importante é que ele vai tomar a decisão de como que vai funcionar a sua aplicação. Então, ele vai decidir qual é a família que a sua máquina vai precisar. Então, é importante você, depois que subir, dar uma checada, porque cada família tem um custo. Então, você teria que pegar esse custo, multiplicar por 8, depois por 31 dias, por exemplo, e você chegaria numa ideia de valor que você precisaria. Mas, de qualquer forma, a Google ela disponibiliza para você uma calculadora onde você consegue injetar as informações que você precisa e você pode simplesmente configurar conforme você precisa. Então, o local onde você quer isso disponibilizar, lembrando que dependendo do lugar, pode ser mais caro ou mais barato, e também isso impacta na latência, que é o delay, né, o atraso da informação. E você coloca quanto tempo você precisa dessa informação e qual que é o dado trafegado. Então, se você vai, por exemplo, receber aqui 10 GB de dado processado, todas essas informações vão trazer para você uma ideia de custo. Nesse caso aqui, como eu não atendi a bilhetagem mínima, ele não gerou custo. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, 3 instâncias e eu colocasse um valor aqui um pouco a mais, você vai percebendo que os valores ali eles vão diferenciando, né? Então, ele começa a me gerar aqui os custos. Então, isso aqui daria $236 e aí eu teria que fazer essa análise, se faz sentido para minha aplicação ou não. Mas pensa que você não sofreria daquele fracasso que eu falei, de você comprar o hardware, validar a ideia e aí não sabe se a ideia vai dar certo ou se ela vai dar errado e você ter que comprar mais hardware ou ter que vender o hardware que você comprou porque você não precisava. Vamos dar uma olhada aqui somente no terminal para a gente voltar ali na aplicação. Aqui a gente vai subir, então, uma aplicação utilizando o App Engine. Eu estou usando aqui o G-Cloud para fazer a interação com a minha cloud. Então, pensa que ao invés de eu ir lá na cloud e ter clicando nos botões, que você também pode fazer, depois você dá uma olhada aí como a Google é fácil de você atender ali nos cliques. Focando aqui um pouco no código, a gente já tem a interação através do comando G-Cloud. O G-Cloud vai permitir que você se autentique, configure qual que é o projeto. Por padrão, você já vai cair no projeto default ali que a sua tela vai disponibilizar para você. A gente vai criar uma pastinha chamada Hello World, acessar essa pastinha. A gente vai criar um arquivo chamado
app.yaml. Esse arquivo é muito importante para que o próprio App Engine conheça como você quer que a estrutura funcione. No caso aqui eu estou falando que eu tenho que usar a versão Python na versão 3.9. Ele vai procurar nesse momento lá se ele tem um container com essa imagem e vai disponibilizar para você. Aqui ele está falando que o handler, né, o roteamento, ele vai cair sempre de forma automática para aquele conteúdo seu. Aqui a gente está usando Python, você poderia usar qualquer outra linguagem. Eu particularmente gosto bastante do Go, mas aqui fica mais fácil para poder atender todos os públicos aqui do vídeo utilizando o próprio Python. No caso aqui a gente está usando uma biblioteca chamada Flask. Essa biblioteca Flask vai receber a requisição no root, né? Então, ou seja, na URL ali do site, e ele vai retornar para mim Hello World. Eu estou garantindo que eu vou atender todas as pessoas e o meu próprio container vai estar disponível ali na porta 8080. Isso aqui ele vai abstrair e entregar para mim funcionando de forma mágica. O pip install, eu falo qual que é as minhas dependências para o meu código, armazeno no requirements e eu envio isso para a cloud para que a GCP entenda que isso está funcionando. Depois eu faço o upload, então gcloud app deploy, o App Engine vai pegar o meu código, enviar para a cloud e aí com isso ele automaticamente vai entender e reservar todo esse hardware para a gente. Depois, simplesmente para poder entender qual que é a minha rota, eu vou rodar o comando app browser. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês então rapidinho como que a gente consegue rodar esse comando. Então, eu já tenho o meu gcloud autenticado e configurado. Então, seguindo aqueles comandos ali que eu mostrei para vocês, vocês vão ter o mesmo resultado que eu. E aí, aqui a gente já consegue fazer o deploy. O que é importante é que ele vai pegar todos esses arquivos e ele vai disponibilizar para mim. Aqui ele já está me dando o target e aí ele está falando que o meu target vai ser esse caminho. Se eu salvar aqui, ele já vai começar o processo e vai enviar esses dados para lá. Depois que ele enviar, ele vai disponibilizar o recurso e vai trazer essas informações. Enquanto ele está aqui trazendo essas informações, deixa eu mostrar para você, porque eu já trouxe essa informação pronta. Então aqui ele tem um Hello World, ou seja, aquele código que eu mostrei para vocês em Python. Ele já está aqui disponibilizado e enquanto ele vai deployando, deixa eu mostrar para vocês aqui como que fica dentro da cloud. Então quando você loga na console da Google, no console.cloud.google, você vai ver que no componente do App Engine, nas versões, você vai ver que vários deploys vão acontecendo. Então, se você entra aqui nesse recurso, você vai perceber que ele já vai disponibilizar o Hello World para você. Mas o mais interessante é sempre ficar de olho no view da config para que você entenda qual é a instância que ele está disponibilizando para você. E aí nessa questão da instância, você consegue perceber o valor dele. E aí você faz um double check para ver se isso está dentro do seu orçamento. E também você não necessariamente talvez precise ficar 24 horas com aquela instância conectada. Mas eu acho que isso aqui já vai te dar uma ajuda e já vai te facilitar para como você consegue utilizar esses recursos para validar uma ideia de um produto, né? Às vezes você quer simplesmente validar uma aplicação ou mostrar alguma coisa. Eu vou voltar aqui para o terminal. Ele acabou de encerrar aqui o processo. Você vê que foi um processo bem tranquilo, mas também o meu código está bem pequeno, então não sei o quanto que isso afeta. Você teria que rodar na sua máquina. Mas perceba que eu não tive que me preocupar com nada de segurança, não tive que me preocupar com nada de network e por aí vai. Então, se a gente voltar aqui para o browser, copiei aquela URL, vou colar ela aqui, repara que a URL mudou, vou dar um OK, e aí, no caso, ele já me retornou aqui Hello World. Eu poderia fazer até pelo próprio terminal, se a gente voltar aqui, simplesmente pegar essa URL e rodar um curl aqui, fazer um "-v", e você vai perceber que ele vai me retornar o meu Hello World, já com todas as configurações definidas, né? Então, você já consegue ver todo o contexto certinho do jeito que eu quero. Legal? Então, aqui a gente teve todo esse contexto, a gente teve todo esse material, e não esqueça, dá uma olhada também na parte de custo, e isso vai te ajudar a dar um pouco mais de tranquilidade e visibilidade do quanto que você está se ajustando aí para poder atender os seus clientes. Legal? Então a gente vai ficando por aqui e valeu, até a próxima.